Estamos chegando na reta final da carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali em Filipos. E a gente tem visto que ele tem mostrado que é possível ser feliz, mesmo em circunstâncias difíceis. É possível ser feliz mesmo tendo relacionamentos difíceis. É possível ser feliz mesmo no mundo materialista e tendo dificuldades. E agora nós estamos vendo no capítulo 4 que é necessário que a gente tenha uma mente segura. Semana passada a gente viu que o segredo para que a gente vença a ansiedade é uma mente guardada pela paz de Cristo. E essa paz de Cristo só vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus por meio da oração. O remédio para a ansiedade é a oração. E hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho e nós vamos ver que para que a minha mente e a sua mente permaneça guardada, permaneça segura, é necessário também a gente prestar atenção naquilo que temos alimentado ela. Às vezes a gente acredita que há coisas neutras. Mas é interessante assim, tudo aquilo que não te leva para perto de Cristo, te leva para longe de Cristo. Não existe neutralidade. Aquilo que ocupa o seu coração demasiadamente, pode até ser, às vezes, uma causa nobre, mas se ocupa demasiadamente o seu coração, ocupando o lugar, o trono que deveria ser de Cristo, acaba se tornando algo ruim. Então nós temos que aprender esta noite que ao invés de nós seguirmos os nossos pensamentos, nós devemos fazer o quê? Guiá-los. Nós temos que guiar os nossos pensamentos. Eu creio que não é diferente com vocês, porque também é comigo assim. Você está, até mesmo às vezes no meio do culto, ou às vezes lendo a Bíblia, ou às vezes orando, e você se pega pensando coisas que não deveriam estar pensando naquele momento, ou coisas inconvenientes. Por quê? Porque os nossos pensamentos são assim. Se nós não treinarmos a forma como pensamos e como guiamos os nossos pensamentos, nós acabamos passeando e fazendo viagens que acabam desagradando a Deus com a nossa mente e com o nosso coração. Por isso, nós precisamos, essa noite, entender como é que eu e você podemos guiar a nossa mente, a fim de que o nosso coração seja um coração plenamente livre para a entronização do Senhor Jesus. No próximo final de semana, nós vamos chegar aonde Paulo desejava levar os filipenses, que é exatamente da onde vem o tema de toda a carta, que é o verso 4:13. Mas toda a carta ele vem explicando esse tema. Vamos ler juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Ou seja, se você for fortalecido por Cristo, você pode passar por circunstâncias adversas e ainda assim ter felicidade, como Paulo passou ali em Filipos. Se você for fortalecido por Cristo, você pode ter relacionamentos difíceis e ainda assim manter a felicidade. Se você for fortalecido por Cristo, você pode ter falta das coisas que o mundo impõe que você não pode viver sem. E mesmo assim manter a felicidade. E aqui no capítulo 4, Paulo está nos ensinando como, fortalecido por Cristo, eu e você podemos ter então uma mente segura, uma mente guardada, uma mente que está tranquila porque está debaixo da paz de Deus. Vamos, nessa noite, então, ler o nosso texto, que é Filipenses 4, 8 e 9. Vamos nos pôr de pé para isso? Filipenses capítulo 4, apenas 2 versos. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Oremos. Santo e eterno Deus, abençoa-nos aqui esta noite com a Tua palavra e abra a nossa percepção para a bênção que é poder ter um pensamento puro, um pensamento santo, um pensamento que medita dia e noite na Tua grandeza. E ajuda-nos, Pai, guia-nos nessa jornada, para que a gente possa aprender a praticar a presença do Senhor em todo e qualquer lugar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Isaías, ele fala no capítulo 26, verso 3, ele diz assim, ó, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Parece que a nossa segurança, a nossa paz, depende muito daquilo que está dentro da nossa mente. Os nossos pensamentos podem determinar se a gente estará em paz ou estará atribulado, ansioso. E quando a gente pensa errado, isso vai nos conduzir a um sentimento errado, que vai nos conduzir a uma ação errada. Se eu penso errado, eu vou sentir errado e eu vou fazer errado. Não tem como. Nós temos de reconhecer que os pensamentos são reais e poderosos, embora não possam ser vistos, nem pensados, nem pesados e nem medidos. Mas Paulo ele ensina, quando ele escreve aos Coríntios, que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência a Cristo. Tudo aquilo que passa na nossa mente, Paulo está dizendo que nós temos que aprender a levar o nosso pensamento escravizado à obediência a Cristo. O que passa na minha mente, o que passa na sua mente, deve ser algo que nos leva a adorar a Deus. A grande batalha do ser humano acontece aqui. Aqui ele ganha ou perde a batalha contra o pecado. O segredo da alegria cristã em meio às preocupações está em cultivarmos pensamentos e práticas corretos diante de Deus. Pensamentos e práticas que sejam corretos diante de Deus. Portanto, vamos pensar um pouquinho o que deve ocupar o meu pensamento. E é uma questão muito séria. Você perde o seu sono, acorda 3 horas da manhã, o que ocupa a sua mente? O que você fica pensando 3 horas da manhã quando você está sem sono? Você está no ônibus. Está lá, fica 40 minutos no ônibus até chegar no seu emprego. O que você pensa? Você está na fila do banco. O que ocupa a sua mente? No consultório médico, o que ocupa a sua mente? Davi ele diz que ele se deliciava nas vigílias da noite, meditando na grandeza do nosso Deus. O maior pensamento que pode ocupar a mente humana é o pensamento sobre Deus. É algo que não tem fim. Quanto mais você pensa, mais você o conhece através das Escrituras e mais você sente prazer e nunca tem fim o conhecimento de Deus. Você pode estudar física, matemática, biologia, sempre vai ter um limite, mas o pensamento sobre Deus é um pensamento infinito. Então, o que deve ocupar a minha mente? E essa questão é muito importante, porque, assim, pensar significa
dispensar a algo ou a alguma coisa a devida conta, né? A devida atenção. Tem a força de um apelo ou um julgamento moral. Quando você está pensando, o nosso papel, o nosso dever é relacionar aquilo que está ocupando a nossa mente com a palavra de Deus. Se aquilo que está realmente em nossa mente glorifica a Deus ou não. E também nós devemos pensar que a grande batalha do ser humano contra as trevas trava-se na sua mente. Se ele perder essa batalha, perderá a guerra contra o pecado. Planta-se um pensamento e você vai colher o quê? Uma ação. Se você ficar pensando muito numa coisa, você vai começar a praticar esta coisa. E se você plantar uma ação, você vai colher o quê? Um hábito. As pessoas dizem, se você fizer algo 7 semanas sem falhar, todos os dias, na 8ª semana você não consegue parar. A gente deveria praticar isso com a Bíblia, ler a Bíblia 7 dias por semana, 7 semanas seguidas. Na 8ª, você vai desejar ler a Bíblia por hábito. E se você plantar um hábito, você vai colher o quê? Um caráter. Sabe quando a gente tenta falar, não, eu faço isso todo dia, mas eu não sou isso. Como não? Se você faz, é exatamente o que você é. Não, eu sou bonzinho, de vez em quando eu roubo um pouquinho, mas eu sou bonzinho. Não, mas se você rouba, você não é bonzinho. Ah, eu minto de vez em quando, mas é só de vez em quando. Mas se você mente, você não é bonzinho, você é um mentiroso. E se você plantar um caráter, você vai colher o quê? Um destino. Não tem como dissociar, não tem como separar. Aquilo que você faz todos os dias vai determinar o seu futuro. Não tem como. Não tem como. Portanto, a gente deve pensar. E Paulo ele começa uma lista. Eu amo quando Paulo, ou qualquer autor bíblico, faz listas e começa a listar diversas coisas, porque a gente pode aprender muito nessas listas. E a primeira coisa que Paulo coloca aqui, que deve ocupar o nosso pensamento, é tudo aquilo que é verdadeiro. As pesquisas estavam dizendo que 92% das coisas que ocupam o pensamento das pessoas, infelizmente não são coisas reais, são coisas que poderão acontecer, mas na maioria das vezes não acontecem e acabam ocupando demais o nosso coração. Apenas 8% do que nós pensamos são coisas reais, coisas concretas, coisas que realmente vale a pena ser pensadas. Nós ocupamos o nosso pobre coração com ansiedades, com preocupações, com coisas que a maioria delas estão fora do nosso controle. E não adianta você ocupar o coração, porque não cabe a você dirigir essas situações. Mas ela acaba consumindo o seu tempo, consumindo a sua força, as energias, consumindo a sua alegria. Por quê? Porque você está com o coração ocupado com coisas que não deveriam estar ali. Portanto, ele fala assim, tudo o que é verdadeiro. E verdade é a expressão exata de um fato. E nem sempre aquilo que ocupa o nosso pensamento é algo real, é algo verdadeiro. E verdadeiro que se opõe àquilo que é irreal ou insubstancial. O verdadeiro se opõe à falsidade. E é isso que Paulo está dizendo. Se você está pensando algo que realmente não é a expressão exata da situação, às vezes você está com um problema ali no emprego, aquele problema fica consumindo, mas você só tem metade das informações. E aquelas informações ocupam demais o seu pensamento, e você toma uma opinião, e você forma todo um planejamento para agir em torno de meia verdade. E provavelmente você vai chegar no lugar errado.
A verdade se erga acima da falsidade e acima da mentira. A verdade tem a sua norma em Deus, caminha de mãos dadas com a bondade, com a justiça e com a santidade, e alcança o seu clímax na verdade do Evangelho. A verdade faz parte da armadura do soldado cristão, e a verdade é uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. E a questão é, as coisas que você pensa são a exata expressão da realidade? Ou sua mente é cheia de fantasias, cheias de coisas que não correspondem ao mundo real que vivemos? Sabe uma das coisas que eu creio que acontecem com todos? Se você vai num estádio de futebol, aí você vê o jogador chutando lá em cima, o que você pensa? Se fosse eu fazia o gol. Aí você vê alguém cantando e acaba não cantando tão bem, o que você pensa? Se fosse eu faria melhor. E às vezes o nosso pensamento, nosso coração fica cheio de coisas irreais. Se você fosse tão bom, você estaria jogando lá. Você não estaria assistindo na televisão. Então, nós gastamos tempo demais fantasiando o nosso mundinho. E dessa forma, gastamos a nossa energia em coisa que não é produtiva. Portanto, preencha o seu coração com coisas que são verdadeiras. Segundo ponto, Paulo fala assim: tudo que é respeitável. E a palavra respeitável traz a ideia de alguém que vive nesse mundo com um profundo senso, uma profunda consciência de que o universo inteiro é um santuário. E tudo que ele faz deve ser um culto a Deus. Por exemplo, todas as coisas que eu falo no Face, todas as pessoas com quem eu falo no Face, têm que ser conversas e pessoas respeitáveis, que me respeitem e que eu respeite a elas. Se as minhas conversas no Face têm que ser escondidas, não está sendo respeitável. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o quê? É luz. Deus é luz. E se eu preciso esconder as minhas conversas, eu não tenho andado na luz. Não tenho andado na luz. E ele fala que o que deve preencher a minha mente é tudo o que é respeitável. A mente que se concentra em assuntos desonestos corre o grande perigo de se tornar desonesta. Se eu fico com pensamentos que não são honestos, provavelmente eu me tornarei desonesto se eu não tomar logo o cuidado de mudar de pensamento. Mas Paulo também diz que nós devemos ter pensamentos a respeito de coisas justas. E a palavra aqui indica uma relação correta com Deus e com as pessoas. E diz também, um comentarista afirma que nós recebemos tanto a justificação, a justiça que vem de Deus, mas ele também comunica a nós a oportunidade de sermos pessoas justas. Logo, eu e você devemos assumir com todo o nosso ser uma atitude de pensar e fazer e ter relacionamentos que sejam justos, que expressa a justiça. William Barclay, ele diz que essa palavra deve ser assumida nos compromissos que a gente assume no nosso dia a dia. E ele diz que uma pessoa que tem pensamentos justos pensamentos justos são inversos daqueles pensamentos que encontramos no homem iníquo que maquina o mal na sua cama a fim de executá-lo depois
à luz do dia. À luz do dia. Amós 8, 4 e 6. Diz que essa justiça que Deus está pedindo para que preencha o nosso coração, a nossa mente, deve ser contrária daquele homem maligno que fica, sabe? Ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se eu pegar aquela pessoa, se eu encontrar com fulano, se eu tiver a oportunidade... E ele está falando, pensamentos justos são pensamentos que nos levam a viver bem com Deus e a também viver bem com as pessoas. Mas ele continua. Tudo o que é puro. Puro descreve o que é moralmente livre de manchas. Ritualmente descreve alguém purificado de tal maneira que se faz apto a ser oferecido a Deus e usado no serviço a Deus. Portanto, pensamentos puros é aquele pensamento que você pode levar e contar para qualquer pessoa, sabendo que quem conduziu e transmitiu isso a você foi o próprio Deus. Ou seja, um pensamento puro é aquele que não nos traria vergonha se todos ficassem sabendo o que nós estamos pensando. Pensamento puro é aquele que você estaria tranquilo na presença de Deus e mesmo assim mantendo ele. Isso é um pensamento puro. Se você pensa coisas que você tem vergonha que as outras pessoas saibam, pode ter certeza que os seus pensamentos não são puros. Ele diz também tudo que é amável. Significa agradável, aquilo que suscita amor. Trata-se de algo que se auto-recomenda pela atração e encanto intrínsecos. São aquelas coisas que proporcionam prazer a todos, não causando dissabor a ninguém. A semelhança de um perfume agradável. Porque às vezes tem perfume que quando a pessoa entra, todo mundo sabe que ela entrou e acaba sufocando. Isso não é algo amável. Mas está dizendo aquela fragrância agradável, gostosa, que traz um cheirinho bom ao ar. É isso que ele está dizendo. Como se fosse assim, as coisas que estão passando pelo seu pensamento traria desconforto para uma outra pessoa, aquilo que você está pensando? Aquilo que eu penso a respeito da Fernanda, se ela soubesse e pudesse ler os meus pensamentos, ela ficaria feliz ou chateada? Aquilo que eu penso a respeito do Zé, se ele pudesse ler os meus pensamentos, ele ficaria feliz comigo? Me daria um abraço e falava, você é meu amigo mesmo, vamos andar juntos. É isso que Paulo está dizendo. As coisas que passam no meu pensamento, na minha cabeça, devem ser coisas amáveis, que vai trazer bem-estar para as pessoas que, porventura, fiquem sabendo dos meus pensamentos. E Paulo continua dizendo, tudo que é de boa fama. Você já tem um amigo lá em Araraquara, ele trabalhava comigo na Cutrale, né? E desde a Cutrale a gente brinca. Eu já era evangélico naquela época e ele não era. Então, ele gostava de me perseguir. Então, quando ele chegava, eu falava, ixi, eu vou embora, porque se as pessoas me verem com você, vai sujar a minha água, né? Hoje ele está bem debilitado, a esposa já faleceu, ele já está com seus quase 80 anos, tudo. Então, quando eu vou para Araraquara, eu visito ele. Aí eu toco a campainha, a hora que ele aparece, eu falo assim, espera um pouquinho, deixa eu ver se ninguém está me vendo aqui, porque se me verem com você, vai sujar a minha água. É brincadeira, mas é isso que ele está dizendo. As coisas, as pessoas com quem você está se relacionando, as coisas que estão passando na sua mente, são de boa fama? São coisas realmente que têm valor diante da sociedade? Então, tudo que é de boa fama, ou seja, que alguém pode falar favoravelmente a respeito desse seu pensamento. No mundo há demasiadas palavras torpes, falsas
impuras. Mas nos pensamentos e nos lábios dos cristãos devem existir somente palavras que são adequadas para serem ouvidas por Deus. E eu sempre falo assim, é interessante que a gente às vezes se preocupa com o que as pessoas estão pensando da gente. Elas estão pensando. Mas a gente não se preocupa com o que Deus sabe da gente. As pessoas não pensam. As pessoas pensam, mas Deus sabe. Então a gente se preocupa. O que fulano está pensando de mim? Mas nós não nos preocupamos. O que Deus sabe a respeito dos nossos pensamentos? A gente não se preocupa. E Paulo também termina essa primeira lista dizendo assim: tudo que possui alguma virtude, ou seja, tudo que é moralmente legal. E ele diz assim: se há alguma virtude ou há algo digno de louvor diante de Deus, ou seja, aquilo que está passando na sua cabeça, se você abrisse o seu livro, como na verdade a nossa mente é um livro aberto diante de Deus, aquilo levaria as pessoas a adorar a Deus? Deus se alegraria com isso? Então, eu creio que Paulo teria uma lista imensa ainda para ficar falando. Mas para que ele abreviasse, ele falou: você quer saber o que é que deve ocupar o seu pensamento? Tudo aquilo que tem alguma virtude e tudo aquilo que for louvável diante de Deus. Se aquilo que você está pensando, quando você fala, será que Deus está gostando disso? E você tem dúvida, então deixe de pensar. Deixe de pensar. Pense somente coisas que trarão louvor a Deus. Somente coisas que você sabe que são dignas de você falar em qualquer lugar. Se são coisas que você não pode falar em qualquer lugar, tire logo esse pensamento da sua mente. Tire logo. Você está ocupando a sua mente, que deveria ser um santuário de Deus, com coisas que estão atrapalhando o seu relacionamento com Ele. Portanto, essas coisas é que devem preencher o nosso pensamento quando a gente acordar às 3 horas da manhã. Quando a gente estiver na fila do banco, no consultório médico, no ônibus. Coisas que realmente produzem bem-estar tanto para nós, quanto as pessoas que estão ao nosso redor. Coisas que trarão proveitos, mas proveitos eternos. Não coisas passageiras que vão ficar aqui. E o salmista, no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. É exatamente isso. Você ficar pensando na palavra de Deus é a melhor forma de você manter os seus pensamentos no lugar correto. Não tem outra forma melhor de você ter pensamentos puros, agradáveis, justos, respeitáveis, do que você meditar na palavra de Deus. E o que é meditar? Às vezes a gente não sabe o que é meditar. Falar, precisa meditar mais na palavra de Deus. Mas a gente não sabe o que é meditar. Seria bom se durante os nossos dias a gente pudesse levantar, ler um trecho da palavra de Deus, e aquilo que mais chamou a atenção sua no trecho que você leu, talvez um verso só, você pegar aquele verso e ficar o dia inteiro ruminando. Vocês sabem o que é ruminar? É algo assim que as pessoas da cidade não conhecem muito, e quando fica sabendo, ai que nojo, que é o que a vaca faz, né? Ela come, engole o capim, depois de um tempo, ela coloca para a boca, volta para a boca de novo. Eu não sei, ela tem um reservatório que ela faz voltar para a boca, e ela mastiga de novo e engole de novo. E é isso que eu e você devemos fazer com a palavra de Deus. Lê-la, e durante o dia, você está lá parado no banco, começa a meditar, pensar no que aquele texto tem a ver com a sua vida. Quais os princípios que aquele texto está dizendo que você não está obedecendo? O que você deve fazer, já que Deus está dizendo aquilo? Quais as coisas que você não pode fazer? Quais as coisas que você tem que começar a praticar? Começa a trabalhar o texto de maneira que o seu coração seja treinado para enfrentar as situações.
Aí quando você vê lá um lutador de boxe, que tem aquela bolinha assim, com um elástico em cima, elástico embaixo, e ele fica socando, e ele fica se desviando, o que ele está fazendo? Ele está se preparando no reflexo, para quando ele estiver numa luta, vem o soco, ele pode se esquivar. E é isso que eu e você devemos fazer com a palavra de Deus. Ficar treinando, para que quando chegar a situação, você haja de acordo com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Porque se meu coração não é treinado na palavra de Deus, se eu não medito na palavra de Deus, quando vem a situação, o que acontece? Eu faço aquilo que está na minha mente. E se não é a palavra de Deus que está na minha mente, eu vou fazer exatamente algo contra a vontade de Deus. Por isso que é bom e necessário que eu e você meditemos, que a gente leia a palavra de Deus e durante o dia fique trabalhando aquele texto e pensando nas situações da vida e como que nós podemos aplicar em cada uma das situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Assim nós estaremos prontos para agir. O nosso problema é que a gente reage e não age nas situações. Reagir, você vai reagir, na maioria das vezes, na carne. Se você treinar, se preparar, você poderá agir biblicamente nas situações. E é interessante agora o que deve ocupar a minha mente. Mas Paulo também mostra a prática que segue ao pensamento correto. E ele também nos dá uma nova listinha, onde ele demonstra que é muito importante a gente estar preparado com a mente e com o coração. Por quê? É impossível separar atos exteriores de atitudes interiores. Você consegue aí disfarçar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas logo você deixa transparecer quem você é. Logo você deixa transparecer. Por quê? Porque na frente dos irmãos você pode demonstrar que é uma pessoa. Mas se o seu coração é outro, mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Portanto, se eu não guiar o meu pensamento, dificilmente a minha prática será uma prática que agradará a Deus todo instante. Pode agradar quando estamos reunidos aqui. Mas quando eu estou em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, no clube, será totalmente diferente. Por isso eu tenho que ter uma mente treinada. Há uma íntima conexão entre aquilo que ocupa o nosso pensamento e aquilo que a gente pratica. Porque é o mesmo texto, vocês conseguiram ver que foi dividido o mesmo parágrafo. No verso 8 ele está falando a respeito das coisas que a gente deve pensar, e depois no verso 9 ele já vai falar as coisas que a gente deve, então, praticar. E Paulo, ele começa a falar tudo aquilo que a gente... O que eu e você devemos praticar? Aquilo que nós aprendemos. Ou seja, se eu aprendi, alguém me ensinou, eu fui discipulado por alguém, então essas coisas eu devo fazer com que suba à minha mente, sim, mas que também desça ao meu coração. Porque se não descer ao meu coração, dificilmente eu vou conseguir praticar. Porque uma coisa é aprender a verdade, e outra bem diferente é recebê-la e assimilá-la. Eu posso vir todo domingo aqui na igreja, escutar o louvor, escutar a mensagem todo domingo, mas eu posso também não considerar nada daquilo que está sendo ensinado. Eu posso ser contra tudo aquilo que está sendo ensinado. Eu tenho que ouvir com os ouvidos, também tem que fazer parte da minha mente, mas também tem que descer ao meu coração, para que transforme a minha vida. Mas Paulo também diz que o que eu tenho que praticar? Aquilo que eu também recebi. E ele está dizendo assim, de quem ele recebeu? De quem que ele recebeu? Vocês sabem de quem que os filipenses receberam? A verdade? Do próprio Paulo. Ele está falando, aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês receberam de mim, aquilo que vocês viram em mim, que ouviram de mim. E o que Paulo ensinou para esse povo? Ele ensinou o Evangelho, ele ensinou a palavra de Deus, ele ensinou os princípios que se encontram aqui na Santa Bíblia. E receber
Não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdades no coração. Ele diz também no sentido, aquilo que nós ouvimos, no sentido de considerar o que está sendo dito, obedecer e praticar. Quando fala, ouve, ó Israel, não está falando só para ele preparar o ouvido para que entre o som aqui. Ouvir é muito mais do que apenas escutar palavras, mas é assim colocar em prática aquilo que está ouvindo. É realmente você considerar com cuidado, com carinho, no coração, aquilo que está sendo dito. E ele também diz aquilo que nós vimos, ou seja, observar o que o bom exemplo faz e adotar como prática. Paulo estava usando a vida dele como um exemplo. Aquilo que vocês viram em mim, aprenderam, receberam e ouviram e viram, isso vocês têm que praticar. A grande questão é essa. O que nós temos praticado no nosso dia a dia? Quem são os nossos, desculpa a palavra, heróis? Em quem você se espelha? Em alguém que te leva para junto de Cristo ou alguém que te afasta de Cristo? Em quem que você segue? Alguém que está, assim como Paulo, ensinando o Evangelho, expondo as verdades cristãs, ou alguém que te afasta do Evangelho e das verdades cristãs? Isso nós temos que tomar cuidado. E Paulo sempre tinha esse cuidado de mostrar que o povo de Deus deve saber a quem seguir. E o mais maravilhoso nesse texto, que ele termina dizendo assim: a presença do Deus da paz ao lado de quem tem pensamentos e prática corretas. Semana passada a gente viu, se a gente ora, a gente tem o quê? A paz de Deus no coração. Hoje Paulo está falando assim, se você pensa e pratica coisas corretas, vai além. Se você ora, você tem o Deus, a paz de Deus. Se você pensa e pratica coisas corretas, você tem a própria presença do Deus da paz do seu lado. É uma coisa maravilhosa que Paulo está dizendo. Você quer ter a companhia de Deus? Pense coisas justas, honestas, amáveis e pratique coisas justas, honestas e amáveis. O próprio Deus estará com você na caminhada. E Paulo está falando para quem? Para quem está sofrendo por vê-lo sofrendo, pessoas que estão passando por terríveis dificuldades, mas ele diz, continue firme com seus pensamentos no lugar e continue firme praticando a verdade. O próprio Deus da paz estará do seu lado, ainda que na fornalha. Ainda que preso e por volta da meia-noite você esteja cantando e louvando, porque Ele vai te encher de alegria. Às vezes, a gente quer ter Deus do nosso lado, mas a gente não quer praticar o que Ele está ensinando. E é impossível separar uma coisa da outra. Praticando o que Deus nos ensina, não apenas temos harmonia bendita em lugar de ansiedade, mas temos também a companhia divina na caminhada. E isso é maravilhoso. Orando, você tira a ansiedade e substitui ela pela paz de Deus que excede todo entendimento. E agora, pensando e praticando as coisas que Deus espera, você já tinha a paz de Deus guardando seu coração, mas você também tem Deus caminhando do seu lado. Por isso você não precisa temer as tribulações, as dificuldades, as coisas que têm envolvido a sua vida. Por quê? Porque Deus sabe. Se você está fazendo o certo, está praticando a verdade, está pensando da maneira correta, está fazendo as coisas certas, não importa a tribulação que você passará, porque Deus sabe e estará do seu lado. Agora a questão é, a tribulação que você está passando é por seguir a verdade ou por contrariar a verdade? Aí você tem que avaliar. Porque nem todo sofrimento é consequência do pecado, como alguns acreditam.
Muitas pessoas que andam na verdade sofrem mais ainda do que quem anda na mentira. Vocês olham para José no Egito. Se ele tivesse mentido, talvez ele não teria sido jogado no calabouço. Mas ele preferiu seguir a verdade e por isso ele foi castigado. Veja os irmãos que estão sendo mortos pelo Estado Islâmico, porque eles estão seguindo a verdade. Eles não estão sendo mortos porque são malfeitores, ladrões, mentirosos. Não, eles estão sendo mortos por quê? Porque seguem a verdade. Então é possível ter a paz de Deus e a presença do próprio Deus, mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. E é isso que é maravilhoso no cristianismo, o paradoxo. Você crê num Deus que é todo-poderoso, que salva, mas você morre por causa do seu relacionamento com Ele. É isso que está acontecendo com os irmãos que estão sendo mortos pelo Estado Islâmico. Eles estão sendo mortos por um povo que crê num Deus falso, e a acusação é, eles estão acreditando num Deus diferente deles. E esse povo está morrendo adorando a Jesus, está morrendo louvando e dando testemunho do Deus vivo. E somente uma fé viva em Jesus pode produzir isso. Como alguém vai enfrentar a morte, desfrutando de paz e adorando a Deus, se esse Deus não livra ele? Aí que está o segredo dos amigos de Daniel. Quando o rei falou assim, ó, hora que tocar a banda aí, vocês têm que se curvar. E se não se curvar, quero ver que Deus que vai livrar vocês da minha mão. Qual foi a resposta dos amigos de Daniel? Bom, isso nós não precisamos te responder. Mas o nosso Deus, a quem servimos, se quiser, Ele poderá nos livrar. Mas ainda que não nos livre, ainda assim nós não vamos nos curvar à imagem que você criou. E aí o rei furioso lança eles na fornalha e o rei ficou maravilhado. Não são 3? Por que tem 4 lá dentro? E um tem aspecto do filho dos deuses. Deus ele é poderoso para salvar, mas muitos morrem por causa... Mas a promessa que Paulo diz, continue na verdade, continue praticando a verdade. O Deus da paz estará com você. É possível sentir paz e é possível ter o Deus da paz, mesmo passando grandes dificuldades. Bruce Burton diz que muitas pessoas hoje procuram ter paz com Deus sem ter um relacionamento com Deus, que é o autor da verdadeira paz. Isso, porém, é impossível. É impossível ter a paz que excede todo entendimento sem ter um relacionamento com Deus da paz. É o mundo que vivemos. Todo mundo quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Porque esse Deus das bênçãos que a Bíblia diz, segundo alguns, é muito exigente. Muito exigente. É exigente demais. Foi o Paul Washer que falou aquela frase que se ele fosse numa igreja e pregasse a justiça de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, a ira de Deus e todas essas coisas, os melhores membros da igreja sairiam e diriam que aquele não é o Deus que eles creem. Por quê? Diz Paul Washer, porque o Deus que eles creem foi um Deus criado por eles. Não é o Deus que a Bíblia revela. Porque se fosse o Deus que a Bíblia revela, que eles crescem, eles permaneceriam. Permaneceriam. Portanto, se você vencer a batalha contra os maus pensamentos, vencerá a degeneração da paz de Deus que excede todo entendimento. É uma coisa ou outra. Ou a paz de Deus vai guardar você, mas se você ficar alimentando maus pensamentos, é os maus pensamentos que vão prevalecer. Ao invés de ficar com maus pensamentos, ore.
ore. Se você está com pensamentos ruins sobre determinada pessoa, sobre determinada situação, ore. Ore. Você não pode impedir que as aves voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que façam ninhos. É incrível, você pode estar orando e de repente você se pega com maus pensamentos. Você pode estar lendo a Bíblia, você pode estar aqui dentro do culto, de repente você se pega com maus pensamentos. Isso você não tem como evitar. Mas logo que você se toca, você pode fazer o quê? Né? Os maus pensamentos podem vir, mas você tem que espantá-los para quê? Para que ele não crie ninho aí. Daqui a pouco vem os ovinhos e começam os filhotinhos. E aí... Então, você não tem como evitar. As andorinhas estão passando em cima da sua cabeça, você não pode evitar. Mas se ela vem descer e quer pousar na sua cabeça, você pode tirar para que ela não faça ninho. Da mesma forma, lembra quando eu disse, ao invés de você seguir os seus pensamentos, você deve fazer o quê? Guiá-los. Tenha versículos bíblicos. Começou a pensar uma coisa mal, você percebeu, começa a recitar o versículo. Começa a pensar no versículo. Começa a pensar como é que você pode praticar aquele versículo nas situações do dia. Quanto mais você decorar versículos, mais limpa a sua mente será. Mais limpa. Lembra quando Jesus está conversando com os discípulos? Ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos preguei. Pela palavra, os discípulos já estavam limpos. Mas ele disse, mas nem todos. Mas os salvos podem ser limpos pela palavra. Pensamentos corretos conduzem ao comportamento adequado. Pensar e sentir errado em determinada situação é o que leva homens e mulheres à ruína espiritual. Logo, pense corretamente, para que você sinta corretamente e haja corretamente. Se você alimentar durante muito tempo maus pensamentos, a sua alma vai ser degenerada. Não tem como. Não tem como. Somente quando pensamos corretamente e praticamos o que Deus nos ensina em sua palavra, é que temos a doce presença desse Deus maravilhoso em nossa jornada. Você quer ter a companhia de Deus nos seus empreendimentos? Pense corretamente e pratique a verdade. Pratique. Ele vai estar com você onde quer que você ande. Onde quer que você ande. Portanto, o segredo da alegria cristã em meio às preocupações está em cultivarmos pensamentos e práticas corretos diante de Deus. Assim você poderá ser feliz. Fortalecidos por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a vida cristã proporcionar. Cuide dos seus pensamentos. Cuide com o que você tem assistido, com o que você tem ouvido, com o que você tem cultivado. Isso pode determinar as suas ações, os seus hábitos, o seu caráter e o seu destino. Cuide dos seus pensamentos. Leve todo pensamento cativo, escravizado à obediência de Cristo. Quando você se pegar pensando coisas que não devem pensar, peça perdão a Deus e clame a graça dele. Comece a pensar na palavra dele. Substitua os pensamentos. Você é capaz de fazer isso pela graça de Deus. Amém.